menstruações irregulares, espinha no rosto e maior quantidade de pelos no corpo. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a síndrome dos ovários policísticos. Mas antes da gente iniciar a nossa conversa, se você não é inscrita, já se inscreve aqui no nosso canal, já dá o seu like e já manda aí para as tuas amigas também. Eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre essa síndrome dos ovários policísticos. É bem comum, durante eu realizar algum exame de alguma mulher lá na clínica e eu achar um ovário de característica, de aspecto policístico, a primeira coisa que a paciente me pergunta é: doutora, eu tenho a síndrome do ovário policístico? Primeiro eu queria te deixar claro que são coisas diferentes, tá? Uma coisa é você ter o ovário de aspecto policístico, tá bom? Na ultrassonografia, quando o médico está lá fazendo teu ultrassom, ele achar que teu ovário tem muitos cistinhos, que na verdade não são cistos, tá bom? Lá no ultrassom, tudo que tem líquidozinho eu vejo como preto. E de um ovário, os folículos, Os folículos ovarianos, eles dão um aspectozinho pretinho, eles parecem realmente uns cistinhos, tá bom? Por isso que a gente usa esses nomes, de micropolicístico, E outra coisa é a síndrome do ovário policístico. A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que eu quero conversar um pouquinho aqui com você hoje. A síndrome dos ovários policísticos é uma alteração hormonal bem comum nas mulheres que estão ali no período reprodutivo. E ela pode já começar a se manifestar na adolescência, dando ali alguns sintomas de ciclos irregulares e também alguns sinais que a gente fala que é de hiperandrogenismo, Muita espinha, muito pelo no rosto, pelos mais grossos no corpo. Ela já pode começar a se manifestar dessa forma desde a adolescência. E durante a vida adulta, ela pode se manifestar também com infertilidade e até também aumentar o risco de doenças cardiometabólicas, como por exemplo a diabetes. Enquanto a gente vai conversando um pouquinho, também eu vou alterando aqui um pouquinho minha maquiagem, vou deixar ela um pouquinho aqui mais elaborada, tá bom? Porque eu vou precisar ir para um compromisso. E aí eu fiz uma maquiagemzinha mais leve, mas aí eu vou botar aqui uma coisinha assim, uma produção mais elaborada, tá certo? E a gente vai conversando, eu vou aqui me maquiando um pouquinho. E aí você pode me perguntar assim: doutora, como é que eu vou saber se eu tenho a síndrome dos ovários policísticos? Para saber se você tem, você precisa ter duas dessas 3 características que eu vou te dizer agora, tá? Primeiro, a sua menstruação ser irregular ou até você ter falta da menstruação. Segundo, você ter excesso de hormônio masculino, que o médico ele possa visualizar tanto de forma clínica ou de forma mesmo laboratorial, através de exame de sangue. De forma clínica mais espinha, a pele mais oleosa, mais pelos mais grossos no corpo também. Esses são alguns sinais que a gente tem um excesso de hormônio masculino, que a gente fala que é o hiperandrogenismo. E o terceiro é o aspecto do ovário, quando vai fazer o ultrassom, ele tem um aspecto policístico, tá? Mas lembrando que, se tem menos que 8 anos que você iniciou a menstruar, esse aspecto policístico eu não vou levar em consideração, porque é bem comum mulheres mais jovens terem um aspecto policístico do ovário quando eu faço o exame de ultrassonografia. Mas eu só preciso ter 2 sinais desses 3. E por que eu te falo isso? Não é para que você tente se diagnosticar sozinha, mas é que você tenha um empoderamento sobre a sua saúde. Eu sempre falo que mulher bem informada é mulher empoderada. Vou começar aqui a alterar um pouquinho minha maquiagem aqui. Eu tinha colocado uma sombrinha só marronzinha, só para fazer um fundo. Aí agora eu vou colocar outra cor, tá? Mas toda vida que eu vou maquiar, independente da sombra que eu vou usar, eu sempre gosto de fazer um fundozinho marronzinho, fica mais bonito na maquiagem. Agora eu vou colocar um tom um pouquinho mais rosadinho, porque eu gosto desse tom, tá? É importante eu falar aqui também, a menstruação irregular, ela é considerada normal, tá? Ela é normal no primeiro ano após a primeira menstruação, tá bom? É como se fosse uma transição ali da infância para a adolescência. É normal eu ter essa menstruação mais irregular. E quais são os critérios para eu dizer que minha menstruação ela é irregular? Se você tiver um atraso menstrual
de aproximadamente 90 dias, isso já caracteriza, tá, uma irregularidade do ciclo menstrual. Ou então, se você tem ciclos muito longos, ou então ciclos muito curtos, também já é uma característica de irregularidade. Quantos folículos eu preciso ver lá no ultrassom para poder eu dizer que aquele ovário ele tem aspecto policístico? Vou colocar agora aqui um brilhinho, ó. Eu coloquei uma sombrazinha mais rosada. Tá vendo como fica bonita essa transiçãozinha assim mais do marrom, assim para esse rosinha? Eu gosto muito de sombra assim mais rosa. Agora eu vou botar só um brilhinho assim, que eu acho bem bonitinho também. Aí depois eu boto um cílio postiço e fica maravilhoso. E aí, quantos folículos são necessários para que eu possa dizer que esse ovário ele tem aspecto policístico, né? No ultrassom. Se caso a mulher ela já teve relação sexual com penetração e vai fazer um ultrassom por via transvaginal, eu vou dizer que o ovário é micropolicístico, né? Ele tem muitos cistos, se ele tem 20 ou mais folículos, tá? E quando essa mulher ela não tem como fazer o exame pela via transvaginal, eu não tenho como contar o folículo. Nesse caso aqui, eu vou ver pelo volume, que eu faço esse exame, né? Ultrassom pela via abdominal, é o exame da via pélvica. E aí, nesse caso, eu não tenho como contar os folículos direitinho, porque não fica muito bom na imagem mesmo do ultrassom. Então, o que eu vou ver? Eu vou ver o volume do ovário, tá? Vou calcular o volume. Se esse volume ele for maior que 10, eu já posso dizer que é um ovário que tem aspecto policístico, tá? Aí você pode me perguntar, doutora, e agora? Eu não tenho nenhum desses sintomas, não sinto nada disso, minha menstruação é super regular, a minha pele é ótima, não é nada oleosa, é bem sequinha, não tenho nada disso aí que você falou, mas os meus ovários são de aspecto policístico. O que é que isso significa? Significa que você não tem a síndrome dos ovários policísticos, que você só tem os ovários de aspectos policísticos. Isso significa que você não tem problema algum, que você está excelente, está tudo bem. O seu ovário está excelente e você tem uma boa quantidade de óvulos ali armazenado. Porque lembra que eu falei que esses cistos, né, que a gente diz que a gente fala que é cisto, não são cistos, são folículos, tá? Quanto mais eu vejo numa mulher que não tem sintoma nenhum, tá? Uma mulher que não tem sintoma nenhum, quanto mais cistinhos, tá? Entre aspas, né? Folículos eu vejo naquele ovário, significa que essa mulher tem uma boa reserva ovariana, tem muito óvulo ali guardado, né? Tem muitos futuros bebês. E algo também que é bem comum é que mulher com ovário policístico tem uma tendência maior a ter diabetes, a desenvolver diabetes. Não é critério assim, tem ovário policístico, eu tenho diabetes. Não é assim, tá bom? Ela só tem um risco mais elevado. Não significa que ela vá ter ou que vá desenvolver. Ajeitei aqui, né? Coloquei aqui um brilhinho. Já deu outra cara, né? Na maquiagem. Agora eu vou colocar aqui meu cílio postiço, né? Que dá um tchan na maquiagem. E a gente vai conversando um pouquinho também sobre tratamento. A gente já tá chegando aqui ao fim da nossa conversa. Eu vou colocar aqui um pouquinho de cola, tá? Aí o segredo do cílio postiço, para colar e não ficar assim deslizando, é você colocar a cola, espera um pouquinho ela secar, depois você coloca, tá certo? E como é que eu vou tratar, né? Vou secar aqui um pouquinho, deixar aqui secando enquanto a gente vai conversando um pouquinho do tratamento. O tratamento ele sempre é mais direcionado à alteração que a mulher vai, né, apresentar com esse diagnóstico. Por exemplo, nas mulheres que estão obesas e que têm uma tendência a ser diabética, né, a ter diabetes, o que é a primeira coisa a se fazer? Na verdade, toda mulher a gente tem que fazer isso que tem a síndrome do ovário policístico, né? Porque a maioria delas ganha peso com muita facilidade. Então, é realmente perder peso, tá? Eu sei que não é fácil perder peso, mas é perder peso. E geralmente, só com a perda de peso já regula o ciclo menstrual de muitas mulheres. Algumas vezes também eu vou ter que associar uma medicação, né, que é a metformina, para poder ela diminuir um pouquinho essa resistência à insulina. E aí, às vezes, eu tenho que realmente iniciar uma metformina, tá? Mas na maioria das vezes, eu já consigo só com a perda de peso. Vou começar aqui a colar, tá? Eu sempre coloco um espelhinho aqui embaixo, para eu ficar assim meio com o olho
Assim, eu conseguindo ver, né? Meu olho direitinho. Se você preferir colocar com uma pincezinha, você bota, né? Eu gosto de boto assim com a mão mesmo. E você pode me perguntar, né? Posso tratar a síndrome do ovário policístico com pílula anticoncepcional? Pode. As pílulas, elas são uma excelente opção, porque elas diminuem a quantidade de hormônio masculino. Elas são uma excelente opção mesmo. E eu tenho que lembrar você que nenhuma medicação, nesse caso, ela vai estar atuando para tratar, tá? Na forma assim de curar a síndrome, tá certo? Nesse caso eu vou ter controle de sintomas. E aí você pode me perguntar também, né? Ah, doutora, mas eu queria engravidar, tô com infertilidade, como é que eu vou fazer para tratar esse meu sintoma? Eu quero explicar para você que por que é que você está infértil, né, nesse período? Porque você não está ovulando, tá bom? Se falta ovulação, né, eu não libero a sementinha para poder ser germinada, certo? O que acontece? Todo mês a gente tem um hormônio que ele vai estimular o ovário, tá? E esse hormônio e o ovário ele vai começar a recrutar vários folículos. Só que um desses folículos, né, ele vai ficar grandão, né? Ele vai comer mais desse hormônio, como se esse hormônio estivesse ali alimentando aquelas sementinhas, né? Aquelas futuras sementinhas. E aí eles vão crescer vários, até que chega um tempo que só um deles cresce, que a gente vai chamar ele de folículo dominante, ele domina sobre os outros, né? Ele é o gostosão lá, começa a crescer bastante. Esse é um ciclo normal, tá? Esse folículo, ele cresce, cresce, cresce até que ele rompe, tá bom? E o folículo, ele é a casinha do óvulo, tá certo? O óvulo, que é a nossa sementinha, tá lá dentro desse folículo. Depois eu vou até fazer um vídeo explicando direitinho, assim, eu desenhando para você entender bem direitinho a respeito do nosso ciclo menstrual, tá? Então, ele vai, cresceu, rompeu, a gente vai e ovulou. Quem tem a síndrome do ovário policístico, isso não acontece. Não tem um folículo que vai ficar maior do que os outros. Todos ficam querendo comer ali um pouquinho do hormônio. Acontece que ninguém domina sobre ninguém. E aí acaba que a mulher que tem não consegue ovular. E se ela não ovula, né, ela não vai romper esse folículo que vai liberar essa sementinha, que é o óvulo, e ele não vai ter encontro com o espermatozoide. E o endométrio, né, que está lá dentro da cavidade do útero, né, que é como se fosse ali uma caminha onde vai receber o bebê. Esse endométrio ele vai engrossando, tá, no decorrer ali do mês, para receber a semente. Se não recebe, ele fica lá esperando. E aí, gente, bora continuar aqui crescendo? Vamos esperar aqui esse óvulozinho chegar, né, essa sementinha aqui chegar? Ele fica lá esperando, ele vai engrossando, ele vai engrossando, ele vai engrossando. Como você não ovulou, ele continua engrossando, e como ele não recebe nada, ele não tem assim nenhum sinal ali, você passa muito tempo lá com esse endométrio engrossando, 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 e ele não descama em forma de menstruação, entendeu? O seu ciclo menstrual ele é irregular pela falta da ovulação, e pela falta da ovulação você tem dificuldade em engravidar. Aí, após a mulher perder peso, né, a gente tratar ela assim, primeiro mudando, né, mudando o estilo de vida, perdendo peso, se alimentando melhor, algumas vezes usando metformina para poder reduzir a resistência insulínica, aí eu posso fazer também uma indução da ovulação. Tem alguns remédios que vão induzir a você ovular. Claro que esse tipo de medicação ela tem que ser sempre monitorizada. Você tem que ter sempre um acompanhamento ultrassonográfico, tá? Você faz uso da medicação, mas você tem que ficar acompanhando com ultrassom também como é que está o crescimento desse folículo. Ah, mas a síndrome do ovário policístico, ela tem como ser... Eu tenho como fazer uma prevenção? Infelizmente não, a gente não tem como fazer uma prevenção dessa síndrome. O que eu posso fazer é diagnosticar de forma mais precoce possível. E se essa mulher ela tem um desejo de gestar, né, e de engravidar, a gente já aproveita logo para poder se programar para esse momento. Além disso, a gente também vai diminuir os efeitos que o hormônio masculino, né, ele traz no corpo da mulher, que é aumento de risco cardiovascular e inúmeras outras coisas também. Terminei aqui de ajeitar essa maquiagem. Fiquei mais bonitinha, né? Gostei. Vocês gostaram? Me conta aí.
Esse foi nosso papo de hoje. Eu adorei conversar com você, adorei te receber aqui na minha casa mais uma vez. E não esquece, se você não é inscrita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, escreve aqui nos comentários as tuas dúvidas, tá? Eu respondo carinhosamente cada comentário de vocês. Envia também esse vídeo para as tuas amigas, porque a gente pode estar ajudando alguém que está precisando dessa informação. E eu te aguardo nos próximos vídeos. Um beijo grandão! Esse canal tem caráter meramente informativo e educacional. Ele não deve ser utilizado para autodiagnóstico e automedicação. O conteúdo não é feito para substituir uma consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvida, procure sempre o seu médico de confiança. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida neste canal.